Pai do Senhor, gente. Tudo bem com vocês? Eu estou com muita saudade de vocês, gente. Dá um abraço aqui. Com revista nova, tá? Os desafios da atualidade, tá bom? E desafiar quer dizer o chamamento para qualquer modalidade. Então, desafio a vocês a assistir todo esse vídeo, em nome de Jesus, tá? Mas antes de começar a lição, peço para você fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, vamos elevar os nossos pensamentos em Deus. Vamos orar para poder começar essa aula, tá bom? Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, te damos graças, Senhor Jesus, pois o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é benigno, Senhor Jesus, e nós somos gratos a Ti, ó Pai, por esse dia. Senhor Jesus, aquele, ó Pai, que veio, Senhor Jesus, neste lugar, Senhor Jesus, assistir este vídeo, sem perspectiva nenhuma, Senhor Jesus, que venha sair transformado, Senhor Jesus, com outros pensamentos, Senhor Jesus. Oh, eterno Deus e soberano Pai, pedimos, Senhor Jesus, pela nossa nação, pelo nosso país, Senhor Jesus. Oh, Pai, nos guarda, Senhor Jesus. Que venhamos, ó Pai, continuar sendo íntegros, fiéis, Senhor Jesus, a Ti, ó Pai. Oh, Senhor Jesus, pois o Senhor é o Deus da nossa vida, da nossa alma. Abençoa essa aula, Senhor Jesus, esse Espírito Santo conduza esta aula, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, no meio da qual resplandeceis luminares do mundo. E outras traduções dizem astros do mundo. Quais são os astros do mundo? Aula de ciência. Sol, a lua, as estrelas, todos nós sabemos que a lua não possui luz própria, certo? Quem transmite a luz para a lua é o sol, gente. Quando Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 14, que nós somos a luz do mundo, é isso que ele está querendo dizer, gente, que nós somos instrumentos dele para refletir a luz para o mundo. O mundo anda em trevas e nós temos que refletir a luz de Jesus. Então, se a lua reflete a luz do sol, estou fazendo uma comparação, nós temos que ser a luz de Jesus para o mundo. Entretanto, para sermos refletores dessa luz, nós precisamos viver em santidade, que é o tema da nossa lição hoje, o desafio da santidade. Você sabe o que é santidade? Você sabe o significado dessa palavra? Vamos lá. O autor da revista, ele diz assim: santidade é característica de alguém que é considerado santo, ou seja, dotado de virtudes, piedade e pureza. Ou seja, ser santo não quer dizer que você é uma pessoa perfeita. Ser santo quer dizer você ser separado, você viver uma vida de consagração, você viver uma vida de santidade. Isso é ser santo. Ser santo vai além de pecar. Ser santo é você pecar, cair, reconhecer que pecou, se arrependeu e confessou os seus pecados para Deus. Isso é ser santo. E o Senhor, Ele é fiel para perdoar os seus pecados, como diz lá em 1 João 1,19. Se confessarmos nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar, para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Alguma dúvida sobre ser santo, gente? Vou ler de novo para ficar bem claro, tá? Ser santo não quer dizer eu sou uma pessoa perfeita, eu sou uma pessoa que não tem pecado. Não é isso, ser santo não é isso. Vamos lá para esclarecer? 1 Pedro 1,16. 1 Pedro 1,16 diz assim: sede santos, como eu também sou santo. Em Hebreus, capítulo 12, se eu não me engano, versículo 14, tá dizendo: sem santidade ninguém verá o Senhor. Esse é o requisito para poder entrar no céu. Sabe um currículo? Vou pegar um currículo.
Currículo. Esse é o seu currículo. Nome, telefone. A empresa tá pedindo um curso de inglês, um cursinho de inglês. E você não tem um cursinho de inglês no seu currículo. A empresa vai olhar e vai falar: ah, não serve pra minha empresa. Porque não tem o inglês. Eu tô pedindo inglês, o cursinho de inglês. E a pessoa não tem inglês, então o currículo está descartado. Então, esse é o requisito para entrar no céu: santidade. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ok? Então, ser santo, santidade significa ser separado, renunciar às suas próprias vontades, renunciar ao pecado. Ok? A gente falou agora um pouco da teoria da santidade, tá? Eu expliquei o que é santidade e agora nós vamos para a aplicação. A aplicação da santidade, a revista está contribuindo para nós sobre a vida de Daniel. Então, vamos ler lá Daniel, capítulo 1, do 1 ao 8. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs na casa de tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real quanto dos nobres, jovem, nos quais não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruído em toda sabedoria, sábios em ciência, versado no conhecimento, que tivesse habilidade para assistir no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que ao cabo deles assistissem diante do rei. Entre eles se achavam dentre os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel assentou em seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. O item 2 vai falar o testemunho do cristão. Como eu já falei, vai falar sobre a vida de Daniel. A Babilônia, gente, é comparada com o mundo. A Babilônia, ela quer fazer com que a igreja seja igual ao mundo. Ela quer que o mundo quer que você seja igual a eles. Por isso que o rei da Babilônia ofereceu para Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ele ofereceu de melhor. Tá escrito aqui. Só que aí tem uma diferença. Eles foram para Babilônia. Eles estão lá. Mas eles não são de lá. Agora, converte aí. Nós estamos no mundo, mas nós... O autor está falando aqui na revista: o compromisso de Daniel com Deus estava acima de qualquer circunstância, inclusive do cativeiro de um país. Os princípios, os costumes, o que ele aprendeu com os pais deles, a obediência a Deus continuou a mesma. Mudaram o nome de Daniel para Beltesazar, mas o caráter dele continuou o mesmo. Na escola, vocês têm que ser o mesmo, na igreja o mesmo, no bairro o mesmo. Não queiram se comparar com o mundo, ok? Pela raiz, não ficou assim: eu acho que pode, né? Eu acho que isso não tem nada a ver, né? Eu acho que... Não, ele já cortou o mal pela raiz. Ele poderia muito bem praticar, mas ele não quis. Ele quis ter o relacionamento, continuar o relacionamento dele com Deus. Ele continuou, ele foi a mesma coisa do que ele era em Judá, em Jerusalém. Ele era a mesma coisa na Babilônia. É isso que eu quero que vocês entendam. Santidade vai além de pecar. Santidade é compromisso com Deus. Santidade é consagração a Deus. Ok? E nesse desafio da santidade, Daniel saiu vitorioso. Por quê? Porque ele foi obediente. Ele seguiu os princípios, os valores que os pais dele passaram para ele. Então ele continuou. Ele foi o influenciador. Ele não foi influenciável.
Ele foi santo, ele se separou naquele momento que ele passou ali na Babilônia. Aqui na lição fala assim: com o passar dos anos, Daniel assumiu vários cargos públicos na Babilônia, até se tornar um dos homens mais poderosos da Medopécia. Daniel, porém, nunca cedeu os costumes da Babilônia, seguindo essa entidade perante a Deus e os homens. Então, Deus honrou Daniel. Deus honra, tá? E o item 3 vai falar sobre o cristão revela a Deus, tá? Vai dizer assim: tornar Deus visível é a missão do crente. Mas como fazer isso de forma prática e objetiva? Resposta: vivendo conforme os princípios da palavra de Deus. Revelando Deus em tudo que fazemos ou falamos. Ser diferente de grande em massa faz com que a pessoa com que convivemos sinta um desejo de conhecer mais. Concluindo, gente, o cristão deve ser santo porque Deus é santo. 1 Pedro 1,16. Viver em santidade não significa isolar-se, ser intolerante ou se julgar superior aos demais, mas reconhecer as próprias limitações. Daí a necessidade de fortalecer na meditação da palavra, na oração e na comunhão com Deus para que você seja luz em meio à escuridão. Gente, é isso. No momento que a gente está vivendo, isso daqui é mais que importante. Meditação da palavra, oração e comunhão com Deus. Lembra da aula que a gente falou que o método continua o mesmo? De sempre. O método vai continuar o mesmo. Oração, jejum, palavra, comunhão. O método é o mesmo. Basta vocês praticarem. É o que o Senhor preparou para nós. Tá? É muito importante a gente orar pela nação, orar pelos nossos irmãos e que a gente esteja junto logo, né? Eu amo vocês, tá bom? Beijo, a paz do Senhor.